Fala, galera do Celebridade. Porra, uma honra hoje aí. Mestre me convidou. Mestre, isso aqui vocês não sabem, é uma honra. Porra, menina, é narrável aqui. Isso aqui é a história do jiu-jitsu, galera. Isso aqui é a história do jiu-jitsu. Mestre Álvaro Barreto. Bolão, deixa eu dizer uma coisa a você. Para mim é um prazer estar nesse momento com você. Porque a tua história eu conheço toda. Porque eu te acompanho. E ser convidado por você para dar uma entrevista, para falar alguma coisa sobre a minha história, eu faço com o maior prazer. Obrigado. E por isso que eu estou aqui no meu clube. Aqui é o Clube dos Marimbais, onde tem esse visual que vocês estão vendo atrás de mim aqui. Copacabana, Princesinha do Mar. Fiz questão de fazer uma entrevista diferenciada, né, cara? Porra, falar um pouco da história. Aquela história viva aqui, ó, né? Mestre, a introdução no jiu-jitsu. Na verdade, quando eu fui para o jiu-jitsu, eu tinha 13 anos. 13 anos. 13 anos. Quem te levou? O João Alberto, meu irmão, João Alberto Barreto, era professor da Academia Gracie da Avenida Rio Branco, 151. Olha, que legal. E ali é o seguinte, toda terça e quinta-feira, o João Alberto dava aula para o Pedro Valente. Pedro Valente é o... Que agora está nos Estados Unidos. Não, esse é o pai. O pai. Estou falando, né? O Pedro Valente, cirurgião plástico. Ah, tá. E ele ia para fazer aula com o João Alberto, com o meu irmão, e eu pegava carona com ele. Quando terminava a aula dele com o João Alberto, meu irmão, eu voltava, porque nós éramos vizinhos aqui em Copacabana. Então foi assim que eu comecei a fazer jiu-jitsu. São meados de... Eu tinha 13, 14 anos, eu estou com 82, sei lá, botar 60, 65 anos. 65 anos. Né? Caramba, e mestre. É muito tempo, né? Mas, de qualquer forma, eu não sinto esse tempo, porque o jiu-jitsu faz parte da minha história, da minha vida. Porque eu sempre fiz jiu-jitsu desde adolescente, com 13 anos que eu comecei, e nunca mais parei. Estou com 82 hoje, dou aula, e isso, para mim, é um presente, porque o jiu-jitsu me norteou para a minha formação. Eu sou professor de Educação Física, formado pela UFRJ, e na Escola de Educação Física eu aprendi como tratar o nosso aluno. Por quê? Nós estamos ensinando para ele técnicas do jiu-jitsu, a parte de defesa pessoal que a gente fazia na época, era muito forte a defesa pessoal, e aquilo ali era importante, porque o aluno era aquele jovem, aquele adulto, ou aquele terceira idade, que vinha fazer jiu-jitsu para fazer a autoproteção. Já tinha, né, naquela época, uma procura da galera já tinha master, isso. que a gente chama hoje. Não, tinha master. Acima de 30 anos. Tinha, por quê? Porque eles tinham uma vontade, porque o jiu-jitsu sempre foi importante como instrumento de dar à pessoa a segurança. E essa segurança ela é fundamental para todas as pessoas. E o jiu-jitsu foi montado nisso. A Academia Gracie, quando o Hélio Gracie, com o Carlos Gracie, montou o seu programa de defesa pessoal, para que é? Pra defesa pessoal. Só se fazia defesa pessoal para quê? O cara se brigar, não era para brigar, na verdade. Mas, de repente, se fosse brigar, ele tinha como se defender. Isso, uma autodefesa. Aí você vai aproveitar o mestre e falar isso aí para vocês que fazem jiu-jitsu esportivo, que antes de surgir o jiu-jitsu esportivo, a defesa pessoal foi primordial para o desenvolvimento do jiu-jitsu, né, mestre? Claro, claro, porque se não houvesse a defesa pessoal, ela não seria o que nós temos hoje. Porque a defesa pessoal é um instrumento de trabalho que atendia a sociedade. Atendia a sociedade. Porque o jovem, a criança, o jovem, o adolescente, e o próprio adulto e a terceira idade precisam determinadas pessoas precisam dessa segurança. E o jiu-jitsu da época dava essa segurança que é a própria defesa pessoal. Por isso que o Hélio Gracie e o Carlos Gracie, os grandes dois mestres, eles que introduziram o jiu-jitsu no mundo, no Brasil. E você sabe que tudo que chega no Brasil vai para o mundo, porque o jiu-jitsu foi desenvolvido, apesar de ser a origem japonesa, foi desenvolvido aqui no Brasil. Isso. A defesa pessoal. Então, foi o que eu sempre fiz. Então, a nossa história é uma história do jiu-jitsu tradicional, daquilo que eu trouxe. E pela ideia que a gente tem dessa formação que eu tive da defesa pessoal, eu fui fazer educação física. Legal. E hoje eu sou formado, sou aposentado, pós-graduado e sou aposentado pela UFRJ, na área de educação física. Então, continuo dando aula? Claro que eu continuo. Hoje eu dou muita palestra, como dou entrevista para você agora, para dizer aquilo que a gente faz com muito amor
e com muito academicismo. Quer dizer, a academia ela é importante para que você possa dar ao jovem, à criança, ao jovem, ao adulto, à terceira idade, um instrumento para que ele possa ser melhor do que ele é, com as técnicas de jiu-jitsu, entendeu? Esse é o ponto. Então, na verdade, o jiu-jitsu que a gente faz hoje é um jiu-jitsu para a sociedade, dando a ela as condições necessárias para que elas sejam melhores pessoas. E com isso, ela seja uma pessoa que sempre... Porque antigamente existia o seguinte, a insegurança era uma coisa que acontecia. Quando a gente fala em bullying hoje, o bullying já existia lá atrás. Aquela sacanagem. Né? O bullying é exatamente uma coisa que já existia. E o jiu-jitsu veio dar a essas pessoas a segurança necessária para que eles pudessem. Porque o bullying já começou no colégio, né? Na escola. E ali que começa o garoto provocando o outro para querer criar uma possibilidade de avançar em cima, de levar vantagem. E isso não é bom, que só faz isso quem é inseguro. Quem cria o bullying, normalmente, se você fizer uma análise dele mais de perto, ele é inseguro. Por isso que ele é bullying. Ele cria um ambiente de constrangimento para o outro não sabe, coitado. Então a gente ensina os nossos alunos a ter segurança em qualquer circunstância. Então é importante que o jiu-jitsu que a gente faz não é para bater em ninguém, nem para brigar. Ao contrário. Eu sempre falo isso, é uma aula de defesa, não de ataque. Exatamente. Então quando a pessoa te provoca, você diz, não quero. Sabe por quê? Nós fazemos isso todo dia. O praticante do jiu-jitsu não pratica uma vez, 2 vezes por semana, não, ele faz todo dia. E todo dia, se você for entrar num conflito físico com qualquer pessoa, é uma covardia. Então eu sempre ensino meus alunos a não brigar, eles não brigam. Se o cara provocar ele diz assim, não, filho, eu não quero brigar, deixa pra lá. Até não conheço você, porque eu vou aceitar uma provocação? Não, eu não aceito provocação, não vou brigar com você, siga o seu caminho, é assim que a gente faz. Para quê? Respeitando o outro, porque para mim seria muito fácil brigar, porque é aquilo que eu faço todo dia. Mestre, na época áurea sua, no seu tempo, era um negócio assim, já tinha os desafios, né? Tu chegou a fazer enfrentar esses desafios de academia? Na verdade, a gente fazia, mas era o cotidiano. Você chegava na praia de manhã, sempre tinha um algoz que queria experimentar como é que era o jiu-jitsu que você faz. Na praia? Na praia. Pô, aquele era o nosso rinque, porque na praia você estava de calção ali, então era ali que a brincadeira havia areia pra caramba. Só que o jiu-jitsu te dá um instrumento de trabalho de pegar o seu adversário, botar ele para baixo, montar, chegar em cima dele, sai de cima dele, não precisa ficar em cima. E ali você brinca um pouco com ele e tal, porque é muita técnica, são muitos recursos que a gente tem. E com esses recursos que a gente aprende a trabalhar com o leigo. E quando a gente sabe trabalhar com o leigo, você não precisa machucá-lo, entendeu? Você não precisa. E às vezes a gente até fazia isso, deixava até ele montar em você, aí saía debaixo dele, ia para cima e tal, para dar a oportunidade de mostrar que você é superior a ele naquela modalidade. E o jiu-jitsu dá essas condições. E por isso que eu tive muita sorte, porque eu aprendi, na minha origem, naquela fase da minha idade, a ter essa segurança. E essa segurança para a minha idade, na época, era fundamental, porque a gente se reunia com grupos, né? Na turma, que a gente tinha na rua e tal. A turma que frequentava a academia, você lembra, a rapaziada que ficava, era o Pedro Emetério, né? Essa rapaziada Na toda? verdade, o Pedro Emetério, ele é mais velho do que eu, então ele é da época do João Alberto, do meu irmão. Mas na minha época, tinha muitos deles que faziam a prática do jiu-jitsu, eram os meninos filhos do Hélio, que eram mais novos, bem garotos. O Roro, por exemplo, tinha 6 anos, 7 anos naquela época. Quando eu tinha 13, ele não era nem nascido. Era só um troço incrível. Pegou o Cássio? Claro, o Cássio era um grande professor e um grande lutador. E outra coisa, um ser humano de primeira qualidade, Cássio. Sabe por quê? Ele sempre pegava a gente para botar o seguinte, eu vou passar a tua guarda. Então eu dizia para ele, Cássio, duvido você passar minha guarda. Eu tinha 14, 15 anos, eu era danado. Ele passava, mas ele demorava para passar, por quê? Porque ele fazia isso, ele era generoso. E eu achava que não, que eu estava endurecendo. Não, é que ele, no fundo, é um grande professor, uma pessoa de uma formação humana, né, de personalidade, e que não precisava levar vantagem de nada, ao contrário. Então ele realmente foi uma pessoa... E o Cássio, você não sabe disso, mas eu vou contar uma história para você.
Eu nunca soube de rinha de galo, não sabia que existia rinha de galo, que era briga de galos. Briga de galos. E tem galos que você não pode matar ele, não, ele é para brigar mesmo. É próprio, é isso. Ele tem os dos esporões, Esporas. ele tem as esporas até artificiais pela graduação da agressividade do galo, você põe para brigar. E o Cássio me levava para a rinha, na rua Pedra de Pedregulho, lá em São Cristóvão, para assistir. Eu achava aquilo diferente, não era que eu achava genial, era nada, mas era diferente. No ringue, botava 2 galos que viviam para brigar e botava aquelas sapatilhas, esporão. O esporão era colocado, dependia, né, número 1, número 2, tem vários. Então o Cássio gostava disso, porque o Cássio era o eminente apostador. Ele era primeiro ele tinha galos que brigavam. Porra, tinha cada um bravo. Ele botava o nome da gente, pô? Botava. Tá vendo? Eu não sabia disso. Então, o Cássio era uma das pessoas tão generosas que sábado era o dia que ele me levava. Eu chegava de manhã, sábado, na academia, e aí lá eu ficava assistindo as aulas, tal, no sábado, né? Que aí era meio-dia, né? Terminava meio-dia tudo. Depois do meio-dia ele me levava, eu ia tomar meu banho, tal, não sei o que, ele me levava para a rinha. A gente almoçava primeiro, depois a gente ia para a rua do Pedregulho para assistir lá a briga de galo. Mas para mim foi uma aprendizagem. Carro? Aeroíris, gordinho, tu lembra da época? Claro que eu me lembro, eu tive um gordinho. Teve? Tive meu pai também teve. O carro daquela época era carro bom, que era barato, e você podia aprender a dirigir nele, porque o carro não tinha muito problema. Hoje vai pegar qualquer carro desse aí dramático, vai ter outro problema. Então, na verdade, a gente tem algumas histórias em cima disso. Mas, de qualquer forma, o meu aprendizado pelo jiu-jitsu, para ser homem, ser um ser humano mais maduro, mais velho, foi no jiu-jitsu. E tive essa oportunidade. Se eu te perguntasse agora uma coisa engraçada que aconteceu com você, com o jiu-jitsu, o que você falaria? Uma coisa engraçada, assim, memória aí que você achou uma coisa... Não, sempre tinha o bolão, sabe por quê? Porque sempre aparecia alguém trazendo um sobrinho, sempre um aluno trazia um sobrinho, que era mais forte e tal, não sei o quê. Eu era muito franzino, então eu era o teste para todo mundo, cara. E era muito bom para mim. Era ótimo. Porque... Pesava quanto, mestre? Pesava quanto? Você lembra? 59, 58 quilos. Foi isso? Tu era pluma? Eu era. Eu era magrinho. E aquilo me dava, mas eu era um açougue, né? Porque eu era muito rápido. Eu só treinava com gente adulta. E o Hélio Gracie gostava tanto de mim nesse momento, que ele me botava com os adultos que queriam testar o jiu-jitsu. E eu vencia deles. Eu finalizava os caras. Todo adulto olhava bem, o cara é um franzino. Como é que é isso? Mas o jiu-jitsu tem essa mágica, né? Que é o conhecimento, a técnica, que você pega o cara que fica em cima de ti, você sai de cima, vai para cima dele, ele não sai debaixo de você. Você não deixa. Então, o jiu-jitsu eu conheci na essência. Eu passava minhas férias na casa de Teresópolis. Só para você saber um pouquinho. Na casa de Teresópolis tinha um tatame, não era tatame, era uma lona. Né, na história. Não, a gente estava começando aqui do Valdemar com o Cássio, lutou com o Cássio. Isso. E aí o Hélio lutou 3 horas e... 40 minutos. E 40 minutos com febre. Com febre, né? Porque ali foi um desafio que o Valdemar, na época, o Valdemar, quando saiu da Academia Gracie, tinha um jornalista que fazia toda a parte jornalista da Academia Gracie. Com a saída do Valdemar da academia, porque quando o Valdemar saiu, o Hélio colocou o Valdemar para fora da academia. Por quê? Porque ele participou num evento de marmelada no Palácio de Alumínio. E o Valdemar foi falar com o Hélio que tinha participado. Isso é muito importante, cara. Isso é história. Por que surgiu a luta com o Valdemar com o Hélio? Com o Hélio, exatamente. Né, isso aí foi, exatamente. Aí, quando o Valdemar disse que tinha participado de um evento de Vale Tudo no Palácio de Alumínio, o Hélio ficou chateado, porque não sabia, e não aceitava aquele evento, aquela situação do Valdemar, sem ele saber primeiro. Então, ele disse, então, Valdemar, a partir desse momento, você não faz parte da minha equipe, eu queria que você se retirasse da minha equipe e não atendeu mais o Valdemar. Então foi por causa disso. Foi por causa disso. O telecast, que ele fez um telecast. Exatamente, apesar da luta dele não ter sido
combinada, era uma luta, foi o Biriba que ele lutou. E o Biriba era um grande lutador de telequete, ele era grande, ele fazia lutas combinadas, mas com o Valdemar não fez. Tanto que foi uma luta empatada, porque o Biriba... Valendo porrada também. Valia porrada, não, era vale tudo. E o Hélio ficou muito chateado porque achou que foi traído, porque o Valdemar não podia ter aceitado nenhuma luta sem ter falado com ele primeiro. E aí o Hélio botou ele para fora e o Carlos Renato tomou as dores do Hélio. Era um repórter. Era o repórter, saiu da Academia Gracie e começou a apoiar o Valdemar. Ele foi ser empresário do Valdemar, o Carlos Renato. E foi ali que ele fez a cabeça do Valdemar desafiar o Hélio. Olha que... Entendeu? E ali o Hélio aceitou. Eu achei na época, eu não achava na época, eu era garoto, mas ali foi uma covardia que fizeram, né? O Hélio com 42 anos e o Valdemar com 22, 23, alguma coisa assim, mais pesado que o Hélio, tinha 94 quilos, e o Hélio tinha 64, 63. Porra! Essa é a diferença. Então o que aconteceu? Nesse momento, ali, o Carlos Renato fez um movimento, o Valdemar desafiar o Hélio, porque ele sabia que o Hélio era muito guerreiro e ia aceitar. E que não foi bom, a família permitiu isso. E foi um vale tudo, sem tempo. Eles lutaram de kimono. E foi na Associação Cristã de Bolsos da Lapa, que não tinha sido nem inaugurada ainda. Estava em obras ainda. Aí montaram um tatame não, de boxe, aquele quadrilátero, para fazer essa luta do Hélio com o Valdemar. Foi divulgado, mestre? Teve público? Teve público, era só convidado. Caramba, muita gente. Portas fechadas, portas fechadas, muita gente. Na época o jiu-jitsu já estava dominando o Rio de Janeiro? Mais ou menos, porque foi a primeira vez que eu assisti uma luta. Eu tenho, na filmagem, eu estava sentado em cima, que tinha uma parte de cima, que o pessoal olhava, o tatame embaixo, né? O ringue que era alto, mas você estava em cima dessa galeria, e eu estava sentado, com os pés para fora, e com a grade aqui sentando, assistindo a luta. Você tinha 14, 15 anos. 13, 14 anos. E o Reison comigo, eu e ele. Ah, o Reison Gracie, o Reison. Então nós estávamos juntos. Então, se você for ver o filme hoje, acho que não está no livro, né? Não está no jornal, mas é a nossa história, para contar essas coisas que nós participamos e presenciamos, e nós éramos personagens dessa história.